quantidade de ministros que um país tem. Ela indica o que para nós? Ela indica se o presidente tem ou não condição de liderar tantas pessoas diretamente. Eu vou mostrar alguns dados para vocês do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, e aí vamos comparar esses dados e avaliarmos. Esta é a segunda parte do vídeo, e para entender a conclusão que vamos ter a seguir, é importante você assistir a primeira parte do vídeo. Se não assistiu, assista, está no card aqui em cima. Não se esqueçam de dar o like, comentar e se inscrever no canal. Tairek aqui, a arte de governar. Que vem a vinheta. No gráfico do vídeo anterior aqui do meu lado direito, nós vamos encontrar quem assistiu o primeiro vídeo e não está bem embasado. Você direcionou a conversa, você colocou 4 países para analisar. Eu estou colocando mais 15 para vocês olharem o que acontece com as grandes economias e com os países mais organizados. Até os menos organizados não tem tantos ministérios. Antes que alguém fale alguma coisa, já estamos efetuando a troca do gráfico. Agora, de gráfico novo na tela, vamos à análise. Olhando para o gráfico que está aqui do meu lado direito, nós temos um gráfico comparativo com países, com democracias e economias, na sua linha geral, melhores que a nossa. Que a discrepância é o Brasil e o Canadá. Mas vamos nos ater ao Brasil, porque o Canadá não é referência, tá? Vamos se ater ao Brasil e os outros países. Só o Canadá tem a mesma estrutura de ministérios que o Brasil. Mesma estrutura quantitativa, não qualitativa. Nenhum país chega perto dessa estrutura do Brasil. Então, uma. Ou o Brasil é o gênio da cocada preta, ou o Brasil não está sabendo o que faz. E quando a gente fala de grandes países, eles têm mais ao que ensinar para a gente do que nós para eles. Porque a economia deles está a todo vapor e a nossa não. Então, nós gastamos mais dinheiro com ministérios e temos menos efetividade na liderança. Comentários que eu vou fazer a partir de agora são levando em consideração o conceito de liderança e de manipulação, que vem a seguir os comentários. A análise que eu vou fazer é baseada na amplitude ideal de comando. Isso é uma coisa que já eu estudo há muito tempo. Uma das primeiras coisas que eu tive que aprender foi como montar organograma. Então, tinha 2 coisas importantes quando nós vamos estruturar uma empresa, que o governo não deixa de ser diferente, tá? É uma empresa, só que pública, o governo, porque é uma empresa que o patrão deles, do presidente, é o povo. Não deixa de ter patrão, é que eles se enganam, achando que são os donos de tudo, como os políticos também acham que são os deputados e os senadores, e os governadores, os deputados estaduais, os vereadores, e eles não são donos. Eles têm um mandato a cumprir, mas isso é outra conversa. Então, o que acontece? Existe um número que uma pessoa só consegue comandar um certo número de pessoas numa primeira linha. Subordinação direta. Tem teorias que falam que é 6, 8, 10. É claro, tem pessoas que são super-homens, então podem coordenar grupos maiores, mas vira uma balbúrdia, diga-se de passagem. Se você for reunir todo mundo, é só ver aquela reunião que teve do Bolsonaro, que o vídeo se tornou público. Eu estou dando exemplo do Bolsonaro porque o vídeo se tornou público. Eu não tenho nada contra e nem a favor de Bolsonaro. Muito pelo contrário. Quando eu preciso, eu critico, e quando eu preciso, eu falo que ele tomou uma boa atitude. Porque eu trabalho na razão, eu não tenho lado. É isso que nós precisamos aprender para evoluir. Inclusive, se torna praticamente inviável
inviável subordinação direta de 37 pessoas para se discutir o que vai ser feito ou deixar de ser feito. Inclusive para mentalmente saber o que nós queremos fazer. Mas tem uma outra coisa agravante. O critério para se criar uma diretoria de uma empresa privada ou de um ministério é o mesmo. Se cria porque se quer definir uma diretiva específica para aquele assunto e que só seja tratado por aquela pessoa. Então você cria um board, um ministério, que vai lá e fala: esse é o responsável pela política de meio ambiente. E política o que é? É a arte de governar. É os critérios para governar essa diretiva. A política em si não é uma condição ruim. Inclusive é um erro que todas as pessoas que querem usar como muleta e desculpa, dizerem: mas eu não me envolvo com política porque é coisa ruim. Não. Não é a política que é coisa ruim. A política é um termo já definido pelos gregos, que era como governar uma diretiva pública ou uma diretiva privada, porque também a gente usa a terminologia política para uma diretoria de uma empresa. Então essa diretoria é responsável pela política de recursos humanos. Não tem problema nenhum usar a palavra política. A questão é que hoje os políticos que nós temos, os políticos que nos representam, não são de boa índole. Então eles negativaram o termo político e o termo política. Mas a política no seu cerne é coisa boa. O que ela pode se tornar alguma coisa ruim se for tratada por alguém de má índole. Aí a política vai ser ruim. É a mesma coisa. Eu tenho um anjo do bem, mas se ele for negativado, ele vira demônio. É simples a coisa assim. É questão só de observar e entender as coisas. Então, o que nós observamos quando um país tem muitos ministros é que vira uma balbúrdia, se não for bem implementado. Então, se a iniciativa privada trabalha com 10, no limite, nos Estados Unidos trabalha com 15, na Alemanha trabalha com 18. É o que o primeiro-ministro ou o presidente suporta numa linha direta. 37 mostra que não tem organização, porque o critério para gerar esses ministérios não são diretivas, são barganhas. Vira bagunça, que barganha não é uma energia positiva. Então nós já começamos a ver que o Brasil não vai para frente porque é uma balbúrdia a nível de diretivas. Não temos política pública. Entra um governo de direita, faz uma coisa. Entra um governo de esquerda, faz outra coisa e destrói tudo que o de direita fez. Nós precisamos entender que o dinheiro do brasileiro não é capim. Nós suamos para pagar impostos. Nós trabalhamos 5 meses ao ano para pagar os impostos para esses governos do Brasil trabalharem. E não trabalham. O governo é ineficiente. E aí, o mais agravante ainda, quanto mais ministros você tem, mais dinheiro você gasta indevidamente. Porque é mais difícil para controlar, quantidade de funcionário público, tudo se torna um exagero. Então, como um governo ser eficiente com um conceito desse? Mas é coisa antiga no Brasil. Está na hora de nós enterrarmos o que é antigo no Brasil. Para ser contido, hoje o Brasil é um sistema incoerente. O sistema em si gera o caos. Aí você tem duas alternativas para caracterizar a origem desse caos. Só temos gente idiota nos governando, ou temos pessoas muito inteligentes que geram um caos justamente como cortina de fumaça para se manterem no poder e ganharem dinheiro com isso e reinarem sobre nós. Então hoje nós estamos na ditadura dos partidos e na ditadura do judiciário. É só ver as notícias.
solta bandido com 700 kg de cocaína, solta chefe do PCC com 2 kg de cocaína, solta corrupto para tudo quanto é lado e prende quem quer acabar com a bagunça. Então, a origem de tudo está nas leis. Nós não podemos hoje eleger nenhuma pessoa decente para o legislativo que ou ele sucumbe ou ele é cassado. Nós vamos ter que fazer uma reforma profunda no sistema eleitoral e no sistema legislativo para aí podermos alterar o sistema judiciário, que é lento, muito lento, e a lentidão é proposital, justamente para eles poderem fazer manobras quando o legislativo não consegue manipular socialmente a população, porque o sistema de coeficiente eleitoral partidário, ele é um sistema para manipular quem vai ser eleito. É besteira falar de urna. Urna é só um meio que está sendo utilizado para carregar os votos. A manipulação começa nos partidos. Não se candidata quem quer. Aí o partido, como ele tem o poder, ele vai ganhar com o presidente. Aí o presidente é obrigado a fazer o que os partidos querem. E aí tem incompetência dos presidentes, tem tudo. Tudo que você imaginar nesse país tem e está errado. Então, enquanto não corrigirmos sistema partidário, sistema eleitoral, sistema legislativo, judiciário, tributação, como que nós vamos poder dar benefício para a população se nós não corrigirmos isso? Porque continua a manipulação, continua o povo achando que o que eles recebem é uma dádiva, e não é. Você vai lá, compra 1 quilo de feijão, você paga 18% de imposto. Você paga, que está me ouvindo. Não é a empresa que o agronegócio ou a indústria que vendeu um produto que está pagando imposto. Quem está pagando é você que compra. Nós temos uma taxa de tributação de 32% e querem subir mais ainda. Então, ou nós reformamos o Estado ou decreta falência e fala: o Brasil não existe mais. Então precisamos tornar o Brasil eficiente, e isso passa pela reforma do sistema eleitoral e a forma de escolher os deputados em voto distrital puro, porque o deputado tem que entender que ele tem patrão e é o distrito que ele for eleito. E outra coisa importante: todo voto dentro da Câmara dos Deputados e no Senado tem que ser aberto, porque o deputado e o senador devem satisfação aos seus eleitores. Se eles não quiserem fazer a reforma, aí nós vamos ter que fazer desobediência civil. Não tem alternativa, porque eles estão encastelados no poder hoje. Tairek aqui, A Arte de Governar, um grande abraço, Cantani. A Arte de Governar, Tairek aqui. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E assista o vídeo que recomendamos. Um grande abraço, Cantante.